Nós vamos conversar sobre a parte 2 da nossa lei de crimes ambientais e nós vamos falar agora da parte de crimes, tá? Da parte especial da nossa norma, certo? Nós vamos aí, senhores, estudar três naturezas de crimes na nossa aula de hoje, que são os crimes contra a fauna, os crimes contra a flora e os crimes aí, senhores, que são contra o patrimônio urbano e o ordenamento urbano, certo? A gente vai conversar, inclusive, sobre o crime de pichação, que é o principal crime dessa última natureza que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Ah, mas antes da gente chegar lá, nós vamos primeiramente iniciar nossa temática falando sobre os crimes contra a fauna. E o primeiro deles que nós temos aí, senhores, no artigo 29, é o crime de caça. Ilegal. Aí vai dizer pra gente que é crime você matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar animais pertencentes à fauna silvestre. Certo? Animais pertencentes à fauna silvestre ou nativos ou em rota migratória. E o detalhe que eu peço que os senhores marquem no material de vocês aí, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Por quê, senhores? Porque a caça, ela não é absolutamente proibida no Brasil, certo? Nós temos aí, senhores, caças que são inclusive viabilizadas e autorizadas pelo próprio governo, tá? Fica a cargo, obviamente, do Ministério do Meio Ambiente fixar, através aí, senhores, de portaria, a questão das espécies que podem ser caçadas, tá? O período proibitivo de caça, que é o que nós chamamos de período de defeso, tá? Quando vocês verem essa expressão aí na legislação de vocês, a gente está no período de defeso. Período de defeso é o período que você não pode caçar determinadas espécies, certo? E se você caçar naquele determinado período, você vai responder por caça ilegal. Também responderá quando você caçar espécies que, por exemplo, aí, tá? Não estão dentro da autorização do Ministério do Meio Ambiente, certo? Não somente caçar, mas também ele coloca outros verbos aí, como, por exemplo, utilizar, como perseguir, como apanhar, tá? E o matar, propriamente dito, que configura o crime da caça. Só essa conduta criminosa aí, senhores, do artigo 29, ele tem aí uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano, mais a multa, certo? E essa pena ela pode ficar ainda pior se nós estivermos diante das circunstâncias majorantes do crime de caça ilegal, tá? Nós temos dois grandes grupos aí, senhores. Nós temos as circunstâncias que vão majorar a pena de metade e nós temos as circunstâncias que vão majorar de 3 vezes ou do triplo. Daqui a pouco a gente vai colocar lá embaixo, tá? Mas antes, quando é que eu majoro a pena de metade no crime de caça ilegal, senhores? Vai, me ajuda aí. Quando a espécie não for ameaçada... Perdão, não for não, né? Quando a espécie for ameaçada, né? Quando ela for ameaçada de extinção. O que mais? No período de defeso. Durante a noite. Com abuso de licença, ou seja, extrapolando aí a autorização que você possui em unidades de conservação e tipo, falar aí, explosivos, perfeito. Tipo, você realizar caça se utilizando de explosivos. Aqui é uma técnica de destruição em massa. Certo, senhores? Essas hipóteses vão majorar a pena do crime de caça ilegal de metade, tá? Só que nós temos também majorante do triplo, que é quando a conduta, senhores, ela deriva do que nós chamamos de caça profissional. Com aparatos técnicos e tecnológicos utilizados aí para caça, certo? Uma clara situação ali de caça profissional. Nós também vamos majorar a pena, só que agora
do triplo, tá? E não de metade. Lembrando que no crime de caça ilegal existe a possibilidade de nós termos a aplicação do perdão judicial. O que é o perdão judicial, senhores? É o juiz deixar de aplicar a pena por conta da conduta praticada, certo? E quando é que nós vamos ter o perdão judicial com a consequente extinção da punibilidade no crime de caça ilegal? É quando nós estivermos diante aí, senhores, de animais domésticos ou domesticados não ameaçados de extinção. O juiz, nessa situação de animais domésticos ou domesticados, quando não ameaçados de extinção, ele pode deixar de aplicar a pena, certo? Que é o nosso perdão judicial, ocasionando aí, senhores, a consequente extinção da punibilidade do agente. Ou seja, em tese, ele não deveria mais nada ir para o Estado a partir disso, certo? Vamos avançando para o próximo crime. Esse aqui, sim, senhores, o crime mais importante para a tua prova. Que é o nosso crime de maus tratos. E o crime de maus tratos, ele vai trazer aí, senhores, para a gente uma conduta consistente em praticar atos de abuso, ferir ou mutilar quem, senhores? Animais silvestres ou domesticados, nativos ou exóticos, certo? E para essa conduta aí, senhores, nós temos uma pena de detenção ou reclusão de 6 meses ou 3 meses a 1 ano. Lembrando que tem a multa aí, tá, senhores? Lembrando que na parte final tem a multa, certo? Crime de maus tratos aí dispensa comentários, tá? Nós tivemos aí uma crescente de casos, inclusive, noticiados nos últimos anos para cá, o que acabou dando uma notoriedade muito grande a esse nosso crime, inclusive com várias alterações, certo? Mas antes da gente conversar sobre as alterações de fato, tá? Primeiro ponto, conduta equiparada ao crime de maus tratos. Incorre nas mesmas penas do maus tratos aquele que realizar experimentos cruéis com animais. Vocês lembram daquela marca de maquiagem que saiu aí uma reportagem que ela se utilizava de animais para testagem ali dos produtos que ela comercializava? E aí, inclusive, ganhou a mídia ali, a marca sofreu algumas represálias, alguns boicotes, né? Justamente porque eles se utilizavam de animais, se salvo engano, eram macacos, para testagem ali das maquiagens, certo? Se ficasse constatado, por exemplo, que essa testagem poderia importar aí, senhores, na prática de procedimentos cruéis com os animais, eles poderiam responder pelo crime de maus tratos nesse contexto, certo? Só que tem um detalhe no parágrafo 1º que é interessante para a tua prova. Olha o que ele fala pra gente aí, senhores. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, e aí o detalhe, marca lá, quando existirem recursos alternativos. Ou seja, se eu tenho outra forma de realizar aquele teste, se não, em detrimento do animal, eu devo optar por essa forma menos gravosa ao animal. Agora, obviamente, a contrário senso, se eu não tenho qualquer outra forma, o animal é o único jeito de eu realizar aquela testagem, aí obviamente não seria considerado crime você fazer isso. Por exemplo, aqueles testes de laboratórios que são feitos com aqueles ratos brancos. Os senhores sabem por que aqueles ratos brancos eles são utilizados para esses testes? Porque a reação, senhores, de alguns
elementos químicos no organismo daquele rato se assemelha muito com o nosso. E aí eles utilizam aqueles ratos para realizar esse tipo de testagem, os famosos ratos de laboratório, né? Não sei se vocês são da época do Pink Cérebro. Assistiram Pink Cérebro? Pois é. Aqueles ratos brancos com os olhos vermelhos, lembram, né? Perfeito. E aí, senhores, se for esse caso, ou seja, não tem outra forma, eu só tenho aquela forma para utilizar, utilizando aquele animal para realizar aquela testagem, aí, em tese, né, não teria responsabilização criminal para essa conduta, tá? Primeira modalidade equiparada. E aí, senhores, nós tivemos a inserção de uma qualificadora que não existia. E aí a pena vai para quanto agora? No parágrafo 1A. Reclusão de 2 a 5 anos. Opa, a pena já ficou um pouco pior. Perfeito, mais a multa e mais a proibição de guarda. Quando o crime for praticado contra quem, senhores? Cachorros ou gatos. Inclusive aqui, senhores, se criminalizando, não sei se vocês conhecem essa prática, mas o que nós chamamos de conchectomia. Alguém sabe o que significa isso? Para quem não sabe, conchectomia é considerado crime no Brasil, tá, senhores? Cortar orelha e rabo de animais para fins estéticos, certo? A gente chama isso de conchectomia, tá? E passou a ser considerado crime no Brasil depois da nossa lei de maus tratos aí. Antigamente não era considerado crime, era uma prática muito comum, inclusive, passou a ser considerado crime de uns tempos para cá. Da nossa lei de maus tratos para cá, mais especificamente. E agora, praticado em detrimento de cachorros especificamente, né? Gatos a gente não vê isso tanto acontecer, tá? É considerado crime de maus tratos aí nesse contexto, certo? Olha, tem mais um detalhe. Também é considerado crime a prática de se colocar piercings e realizar tatuagem em animais. Para fins estéticos também, tá? Sabiam? Não? Eu já gravo essa informação aí. Foram duas que foram inseridas aí recentemente. Uma em 2020 e a outra em 2025. Essa de tatuagens aí, senhores, e piercings nos gatos e cachorros, tá? E se 2 maus tratos resultar na morte do animal, nós temos uma majoração de pena aí, sim ou não? Uma majoração de quanto? 1/6 a 1/3. Perfeito. 1/6 a 1/3, se ocasionar a morte do animal. Tranquilos aí, senhores? Lembrando que, já que a gente está falando de morte de animal, existe a possibilidade do abate de animal. Isso aqui é uma observação importante para a tua prova. Não ser considerado crime. A nossa legislação, senhores, ela cria 3 situações em que esse abate ele pode acontecer sem que a pessoa que procedeu ao abate responda criminalmente por essa conduta, certo? Então, quando é que o abate está autorizado, Vinícius? Em estado de necessidade, quando for necessário para saciar a fome. Ou eu mato aquele animal para comer, ou eu vou morrer de fome. Certo? É mais ou menos essa relação que nós temos aí, tá? Nesse ponto seria possível. Próximo. Para proteger lavouras, pomares, plantações, enfim, da ação predatória de determinados animais. Aí tu vai lembrar, senhores, que nós tivemos uma época no Brasil em que houve autorização do governo federal para caça
dos chamados porcos queixada, ou porcos do mato, ou porcões, ou javali, depende da região do Brasil ao qual você se encontra, certo? Mas eles são chamados de várias formas, tá? São animais aí, senhores, que foram levados para o centro-oeste do país e acabaram se tornando uma praga, porque quando eles foram levados para lá, sendo retirados do seu habitat e colocados em outro, não havia predador natural para eles. Então eles acabaram aí, senhores, mas é outra palavra. Reproduzindo, quase que como uma praga. Não tinha ninguém que se alimentasse dele, né? Então eles foram se reproduzindo e acabaram chegando aí, senhores, em quantidades, ao nível do absurdo, ao ponto do governo federal assinar um decreto autorizando naquela região a caça daqueles porcos para diminuir aquela população, porque eles já estavam colocando em risco ali as plantações, os criadouros de animais, certo? E os próprios seres humanos. Até porque o porco queixada, apesar dele sozinho ser inofensivo, mas quando ele está em bando, ele pode ser muito perigoso, senhores. Muito perigoso mesmo, né? De matar aí animais de centenas de quilos, como um boi, por exemplo. Tu imagina um ser humano, certo? Então são animais aí bastante perigosos e aí naquela oportunidade lá para dar uma baixada na população, eles autorizaram a caça. Nós temos um permissivo na legislação, inclusive, que fala sobre isso, certo? E por último, quando o animal for nocivo. Mas é nocivo para quem, senhores? Quem é que vai considerar um animal nocivo? Sou eu que vou considerar um animal nocivo? Não é nocivo conforme a autoridade competente, certo? E nós temos uma lista aí, senhores, de animais que são considerados nocivos ao ser humano. Lista essa que é alimentada e regida pelo Ministério do Meio Ambiente também, certo? E, obviamente, se você está diante de um animal que pode colocar em risco a tua vida e você tira a vida daquele animal para preservar a tua, você não praticaria crime de nenhuma forma, tá? O exemplo mais clássico que nós temos aqui são as serpentes venenosas, por exemplo, certo? Teria óbice nenhuma você tirar a vida do animal daquele para preservar a tua, dos teus familiares, por exemplo, se estivesse colocando ele em risco esses, certo? Então, tomem cuidado. Essas três situações que nós citamos aqui agora são os permissivos que nós temos na nossa legislação e que autorizam isso, o abate do animal sem que você responda criminalmente por maus tratos, sem que você responda criminalmente pelo crime de caça ilegal, certo? Saindo um pouco aí, senhores, dessa vertente de animais terrestres, vamos para os animais marinhos. Já conversamos sobre caça ilegal, agora nós vamos conversar sobre a pesca ilegal. E o que a nossa legislação fala a respeito dessa conduta criminosa? O pessoal que está acompanhando aí, senhores, está lá no artigo 34, acharam aí? Acharam, né? Perfeito, tá? Aí ele fala assim pra gente, olha, que é crime de pesca ilegal se você realizar a pesca ou no período proibitivo ou em áreas no período proibitivo ou em áreas interditas. Você não pode realizar caça aí, tá? Dentro desse local, ou nesse período, senão você vai responder aí por pesca ilegal, certo? E dentro do crime de pesca ilegal, nós temos duas outras modalidades que são pertinentes para a tua prova, tá? Além dessa modalidade de pesca ilegal, nós temos aí, senhores, também a pesca realizada com explosivos, é considerado crime também, e com substâncias tóxicas. Certo? O cara envenena a água, por exemplo, para retirar os peixes que estão ali, tá?
É uma ideia que não faz muito sentido, até porque provavelmente ele vai comer esses peixes a posteriori ou vender para o consumo, né? Mas houve essa previsão legal aí, senhores, da caça, da pesca, perdão, a ser considerada crime quando ela for aí realizada com produtos tóxicos, venenos de maneira geral, enfim, tá? E os explosivos também. Inclusive tem uma técnica de pesca que o cara utiliza explosivo, né? Já ouviram falar nessa? Pois é, não pode, senhores. Tá? Eles utilizam, inclusive no interior do estado, é muito comum aí da gente ouvir falar. Eu não lembro agora o nome, tem um nome específico em relação a isso, não lembro agora, tá? Mas é uma prática totalmente legal, segundo a nossa legislação. Não pode ser realizada. Apesar de na prática eles fazerem, né? Enfim. Já viram? Nunca viram? Não? Vamos lá, senhores. Próximo. Com granada não, pô. Granada não. Senhores, agora nós vamos para os crimes contra a flora. O cara bota uma granada dentro da água, uma ideia de jirico muito grande, né? Se os crimes contra a fauna são aqueles que são praticados em detrimento de animais, de maneira geral, os crimes contra a flora são aqueles que atingem as vegetações, certo? Nós temos vários, senhores, núcleos de vegetações aí espalhados pelos nossos ecossistemas. O Brasil é muito rico aí nesse sentido, nós temos vários ecossistemas espalhados aí pelo Brasil, vários biomas, inclusive, certo? Que formam aí o nosso país de maneira geral, a Amazônia como um todo, né? E aí, senhores, levando em consideração os crimes contra a flora, a gente vai evidenciar principalmente aqueles que são mais cobrados em prova, como, por exemplo, a destruição de florestas e o corte ilegal de árvores, tá? Primeiro deles, destruição de florestas. Bora lá. Pessoal que está acompanhando no material aí, a gente está, senhores, no artigo 38. Acharam aí, né? Perfeito. Quais são os verbos aí, senhores, que nós temos? Destruir ou o que, pessoal? Destruir ou danificar florestas. Só tome um cuidado que ele vai especificar aí que floresta é essa, tá? No artigo 38, ele fala assim pra gente: floresta é considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Aí ele fixa aí uma pena para essa conduta de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas aplicadas cumulativamente. O correto seria, né, ou multa, né? Então ele pode pegar só a cadeia, pode pegar só a multa ou pode pegar os dois. É esse o sentido aí, tá? Por trás do nosso crime de destruição de florestas, certo? Detalhe interessante, senhores, que essa modalidade de destruição de florestas, ela admite a punição por culpa. Ele fala assim pra gente, olha, se o crime for culposo, aí nós teremos uma redução de pena de quanto? Perfeito. Certo? Então, se a destruição for culposa, ou seja, ele destruiu sem querer, não foi porque ele quis, deixou ali um produto inflável, por exemplo, tocou fogo por algum motivo, acabou queimando uma parte da floresta, ou então esqueceu um maquinário ligado, o maquinário se embrenhou no meio do mato ali, arrancando várias árvores ali naquele contexto, enfim. O cara praticou a conduta por culpa, por imperícia, por negligência que seja. Aí eu vou aplicar a pena do crime, que é uma pena bem branda, inclusive, acho que é a detenção de 6 meses a 1 ano, não é isso? Mas a multa? 3 a 1 ano? 1 a 3 anos. É uma pena já bem branda, uma pena considerada baixa. E pode ficar ainda menor se ficar comprovado que ele não destruiu porque ele quis. Certo?
Aí agora nós vamos analisar o crime de corte ilegal de árvores. Tipo penal aí, senhores, do artigo 38A. Acharam aí? Não, última forma, perdão. Artigo 39. Acharam aí? Perfeito. O que ele fala aí pra gente, senhores? Que é considerado crime cortar árvores em florestas. Perceba que ele vai referenciar essa floresta de novo pra gente, bem como o crime que a gente analisou anteriormente. Aí ele fala assim pra gente, olha, floresta considerada de preservação permanente sem permissão da autoridade competente. Marca essa parte final, senhor. Sem permissão da autoridade competente. Marcaram? Por que essa parte ela é fundamental para a nossa prova? Por que ela é importante? O corte de árvores no Brasil, ele é proibido? Não, senhores, tá? O corte de árvores no Brasil ele não é absolutamente proibido, certo? Nós temos aí, senhores, uma lista, novamente, tá? Alimentada aí pelo nosso Ministério do Meio Ambiente, certo? E essa lista embasa a concessão de licenças para determinadas empresas que têm a autorização de realizar o corte de árvores para exploração, para comercialização, entre outras situações, certo? E dentro dessa lista nós temos também as espécies de árvores que é proibido realizar o corte, que são árvores raras, ou então árvores que estão ameaçadas de extinção, ou então são simplesmente árvores que não têm a autorização para que se possa proceder à exploração, certo? E obviamente, né, essas que não pode se proceder à exploração são aquelas que possuem o valor maior, no mercado negro principalmente, certo? Então o que as pessoas fazem, né? O que acontece comumente? Nós temos grandes empresas que realizam exploração de madeira, por exemplo, certo? Em que elas realizam a exploração de madeira eminentemente ilegal, tá? Só que nós também temos a atuação, por vezes, ali de exploração ilegal de madeira, certo? Tem empresas que atuam dessa forma, tem outras empresas que especificamente exploram madeira ilegal, certo? Elas não trabalham na legalidade, tá? A gente vê isso direto passando no jornal aí, de madeireiras que são estouradas pela Polícia Federal junto com o IBAMA lá dentro da floresta da Amazônica, certo? Não só madeireiras, garimpos, enfim, também a gente já iria aprofundar para outro sentido aí falando de garimpo, certo? Mas só para vocês entenderem como essa conduta funciona e por que eu pedi para tu marcares essa parte final. Porque ele pode ter autorização para explorar madeira. Se ele tiver autorização, tá sem broca, ele não vai responder criminalmente. O negócio é ele explorar sem a autorização da autoridade competente, certo? Aí a pena para esse crime é isso, deixa eu só relembrar aqui. Detenção de 1 a 3 anos ou multa, mesma coisa, né? Ou multa ou aplicada ambas cumulativamente, certo? Então tome cuidado que nós temos essa regra aí de aplicação cumulativa da pena privativa de liberdade juntamente com a multa, tá? Aí, pessoal, no artigo 53, ele vai trazer pra gente uma lista de majorantes de pena que são aplicáveis apenas aos crimes contra a flora. Certo? A gente vai organizar essa lista no quadro e a partir de agora tá todo mundo aí com o artigo 53 na mão. Acharam onde tá, né? Lá na página 2, na metade da coluna 2 da página 2, nós temos o artigo 53. Aí ele fala assim pra gente, olha, nos crimes previstos nessa seção, ou seja, nos crimes contra a flora apenas, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se. Aí ele vai trazer pra gente aí, senhores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hipóteses de majoração de pena, tá? Quais são essas circunstâncias? Vamos lá. De 1/6 a 1/3, quando ele praticar o crime, onde? O primeiro. E aí? Não, o primeiro. Olha lá, 53. O inciso primeiro. Antes de falar das sementes, se o fato resulta em
Diminuição de águas. Primeiro, águas, erosão, modificação climática. Perfeito. Aí agora sim, o inciso 2. Quando o crime for praticado, e aí? Por que nesse período aí, senhores, é proibido praticar essas condutas? E se você praticar, a tua pena ela vai ser mais grave do que a pessoa que pratica esse crime num período comum. Perfeito, porque esse período da queda das sementes é o período de reprodução das árvores, certo? Que pode acontecer das mais variadas formas, tá? Essas sementes elas caem, elas são levadas pela própria água, certo? É aquele negócio que a gente estuda lá na biologia de... Porra, me fugiu a palavra aqui agora. Eu pensei que eu ia lacrar agora na biologia e me fudi que eu esqueci a porra da palavra. Caralho, quando a água pega e empurra aquela porra das sementes do chão. Lixiviação, eu acho que é isso, né? Que é essa operação da água onde ela espalha as sementes. Enfim, foda-se, eu esqueci a porra da palavra, senhores, foi mal. Mas esse período, ele tem aí esse tratamento mais grave justamente por conta disso, né? Que é o período aí de reprodução das plantas, das árvores, certo? Aí seguindo, depois da queda de semente, o que a gente tem aí? Quando o crime for praticado no momento ali, senhores, ou num contexto, num período de formação de vegetação. O que mais? Contra espécies raras ou ameaçadas. O que mais? Tá, vai. Ameaçadas em época de seca. E por último, durante a noite, domingo e feriado. Cuidado com isso aqui, tá, senhores? Porque tem questões que são muito sacanas. Aí o cara mete aqui um final de semana. Eu acho que eu até trouxe essa questão, a gente vai fazer ela daqui a pouco aí, certo? Aí o cara coloca lá que é o major a pena se o crime for praticado no final de semana. Aí o cara que não lembra isso na hora da prova, ele vai, na cabeça dele vai fazer todo sentido, ele vai marcar que tá correto. Qual é o problema do final de semana? O sábado, que não tá aqui, mano. Certo? É noite, domingo e feriado. Qual é o sentido por trás dessa majorante? Nesses períodos intensos que nós estamos aí, senhores, com a fiscalização reduzida. E a pessoa se prevalece dessa situação para que ela possa ali praticar a conduta criminosa. Por isso que eles vão ter a sua pena majorada nesse contexto, certo? Só tomem cuidado para ele não colocar o final de semana aqui, tá? Por causa do sábado, certo? Já te dei a pista, você não vai errar a questão, né? Eu acabei de te dizer qual é o bizu para tu acertares ela, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa questão aí. Beleza? E seguindo para a última modalidade criminosa, posso apagar o primeiro quadro aqui, senhores? Nós vamos conversar sobre um crime em especial, esse aqui cai muito em prova, sobretudo quando a gente fala de prova de guarda municipal, que é um crime aí, senhores, que possui a classificação de crime contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Que crime é esse, pessoal? Que está nessa seção e que é fundamental para a tua prova quando nós falamos de guarda municipal. É o famoso crime da
pichação. A guarda tem uma atuação bastante incisiva nessas condutas aí, sobretudo por conta aí dos imóveis urbanos, né? Dos imóveis aí pertencentes ao Poder Executivo Municipal, certo? Patrimônio, o bem público de maneira geral, pertencente ao município, é de atribuição da Guarda Municipal realizar essa proteção, certo? E esse crime ele acaba sendo bastante incidente em provas de guarda justamente por conta disso, dessa íntima relação com a atuação de vocês, tá? É um crime bem simples, certo? A gente só tem que tomar cuidado aí com os detalhes, tá? Artigo 65, ele vai dizer assim pra gente, olha, que é crime você pichar ou de qualquer outra forma conspurcar o que, senhores? Edificação ou monumento urbano. A gente traz uma pena aí pra gente dessa conduta de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Acharam aí? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Perfeito. Né? E essa pena aí, senhores, ela pode ficar inclusive pior. Com a qualificadora que nós temos aí para o crime de pichação, em que a pena ela sai do patamar de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, uma pena bem baixinha, inclusive, né? E vai aí, senhores, para uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Aumentou muita coisa? Aumentou, só a pena mínima, que era de 3 meses antes, passou a ser de 6 meses, tá? A pena máxima continua a mesma coisa, a multa se manteve. Então, nessa qualificadora, ele muda quase nada a pena, senhores. É só a pena mínima. Cuidado com isso aí, tá? Para que vocês não se percam nesse detalhe na hora da tua prova, certo? E quando é que eu vou qualificar o crime de pichação? É quando o monumento ou a edificação que foi pichada for considerada aí, senhores, um patrimônio tombado. E o que é um patrimônio tombado, senhores? O tombamento ele é um ato administrativo aí realizado, não sempre, mas na maioria das vezes, pelo Poder Executivo Municipal, em que quando ele tomba aí, senhores, o patrimônio ele passa a ter várias restrições, certo? E algumas obrigações do poder público em relação à manutenção daquele patrimônio por ter algum valor histórico, cultural, artístico, enfim. Nós temos várias casas ali, senhores, na região da Cidade Velha, por exemplo, que fazem parte aí, senhores, do tombamento, desse procedimento administrativo aí, tá? Que torna aquele local, pelo menos a sua estrutura, a sua arquitetura, né, pertencente à coletividade, certo? Pertencente ao poder público, mas à coletividade para fins culturais de maneira geral. E aí, a partir de então, você não pode mexer na fachada, tem várias restrições ali, né, que a legislação do tombamento ela vai apresentar para a gente. Enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, porque não vai ser um tópico aí pertinente para a tua prova. O que vai ser perguntado é, se o monumento ou a edificação for tombado, o que acontece com a pena da pichação? Aí tu vai dizer que a pena vai ser qualificada. Aí ela sai de detenção, só para a gente confirmar, de 3 meses a 1 ano e multa, e vai para a detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Só o que muda é isso aqui, olha. Só o que muda é a pena mínima. Beleza? E nós temos, senhores, para o crime de pichação, uma excludente de ilicitude. Ou seja, existe a possibilidade do cara pichar e não responder criminalmente. Quando é que isso pode acontecer, senhores? É o que a legislação chama de grafite. Uma manifestação aí artística, certo? Que vai afastar a tipicidade da conduta, desde que seja autorizado pelo proprietário. Então não é porque pode que o cara pode chegar lá na porta da tua casa e fazer o desenho que ele quiser a pretexto de ser um grafite e ele não responder criminalmente por isso.
Porque ainda que seja o grafite, ele tem que bater lá na porta da casa do proprietário e pedir autorização para fazer. Se o proprietário não autorizar, ele não pode fazer sob pena de responder criminalmente por isso. Certo? Mas se for grafite e tiver autorização, tá sem bronca, tá? Foi o que nós tivemos aí recentemente, inclusive promovido pelo próprio governo do estado, que foi a pintura e a arte feita naquele viaduto da Júlio César. O senhor sabe que viaduto é esse? Ali já a caminho do aeroporto, certo? Tem um viaduto ali que ele foi basicamente todo pintado ali por grafite. Não só lá, mas esse viaduto da Doutor Freitas também, que vai para Almirante Barroso, também foram feitos desenhos ali nesse sentido, certo? Então, era um grafite, foi autorizado pelo poder público, estava tudo sem bronca. Não pode o cara chegar lá e querer pintar na marra, senão vai dar merda. Beleza? E boa parte desse trabalho é de vocês, guardas municipais, e juntamente com a Polícia Militar, realizar esse controle em relação à proteção dos imóveis urbanos. Tranquilo, senhores? Agora pega o teu material aí e vamos fazer as questões, façam aí as 10, que a gente vai já corrigir aí na sequência. Fico na guarda de vocês.
Mandei pra ti aí, viu, Júlia? Ela me bloqueou, foi? Eu ia te perguntar, sou da Polícia Municipal? Hum, sou sempre PM. Ok. Vamos lá, senhores, bora corrigir. Tá saindo áudio aí, mano. No que diz respeito à conduta de matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécime da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória sem devida permissão, licença ou autorização, julgue os itens a seguir. Caso o agente empregue método ou instrumento capaz de provocar destruição em massa dos espécimes, a pena aplicada ao descrito será aumentada até o triplo. Não, até metade, está errado primeiro. A conduta criminosa descrita não se aplica aos atos de pesca. Não se aplica, porque para o crime de pesca nós temos uma conduta própria, certo? A pena aplicada ao crime é aumentada de metade se o crime decorrer do exercício de caça profissional. Não. Apaguei já, né? Caça profissional é que é do triplo. Ele só inverteu aí, né? O primeiro item com o terceiro, tá? E o 4, no caso de guarda doméstica de espécime silvestre não ameaçado de extinção, o juiz, considerando as circunstâncias da prática do crime, poderá deixar de aplicar a pena. Então, item 2 e 4 estão corretos. Gabarito, letra C. São crimes contra a fauna, conforme disposto na lei. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Certo ou errado? Certo, pô. Tá aqui, olha. Áreas interditadas ou período proibitivo. Falamos sobre isso ainda há pouco. Primeiro tá correto. Cadê? Disseminar doença ou praga ou espécime que possa causar dano à agricultura, pecuária, à fauna, à flora ou ao ecossistema é considerado um crime, mas não um crime contra a fauna, conforme o comando da questão. Tá? Não tá fora aí. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios, répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente, também é considerado crime e está previsto nos crimes contra a fauna. E 4, destruir ou danificar floresta. Nem precisava continuar lendo, porque se é floresta, é crime contra a flora, não a fauna. O nosso gabarito, segunda questão, letra B. 1 e 3 estão corretos. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa para quem cometer os seguintes crimes contra a fauna. Aí ele traz a literalidade da caça ilegal. Nosso primeiro item está correto. Detenção de 3 meses a 6 meses e multa para quem modificar, danificar ou destruir ninho, abrigo ou criadouro natural. Não, tá errado. Primeiro que não é essa a pena, tá? É 3 meses a 1 ano. É quando tem que parar do crime de caça. E 3, quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dele oriundos, provenientes de criadouros não autorizados, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. É considerado um crime contra a fauna também. Nosso item 3 está correto. 1 e 3 estão. Gabarito da terceira letra D. Na quarta, ele fala assim, ó, assim é considerado um crime ambiental. E aí, senhores? Realizar a guarda doméstica de espécime silvestre rara em extinção, domesticada pelo tutor. Exemplo, o cara está criando na casa dele um mico-leão dourado. Certo? Animal esse tendo sido domesticado por ele. Que é um animal ameaçado de extinção.
Sim, mas a onça não é ameaçada. Foi? É, porque não pode, né? Não pode. Quinta questão, vamos lá. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 nos crimes contra a flora, se do fato resulta diminuição de águas naturais, erosão do solo ou modificação do regime climático. Certo ou errado? O crime é cometido no período da queda das sementes. Certo ou errado? Período de formação de vegetação. Certo ou errado? Época de seca ou inundações durante a noite, domingo e feriado. Certo? Todos estão. Gabarito na quinta letra? C. Na sexta, ele quer o gabarito incorreto. São crimes ambientais, exceto. O que está errado aí, senhores? Letra D de dado. Alterar os aspectos de estrutura de edificação local especialmente protegido por lei ou ato administrativo é considerado crime. É crime. Gabarito letra E. Dar início de qualquer modo ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem observação de determinações constantes no ato administrativo da licença, é uma infração administrativa ambiental. Não é considerado um crime. Então, a sexta questão, gabarito letra E. Na sétima, ele pede aí, senhores, um crime contra a flora. E aí, gabarito? Cortar árvore em floresta considerada de preservação permanente sem permissão da autoridade competente. Gabarito letra C, na sétima questão. Crime contra a flora, tá? Oitava, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, entende-se por unidade de conservação de proteção integral, exceto as florestas nacionais. Gabarito letra B. E quem são as florestas nacionais, Pantoja? Quem são as florestas nacionais? Vocês não estudam com o José aqui? O José Luiz não dá aula para vocês, não? De geografia ou é a atualidade que ele ministra aqui? Conhecimentos gerais, é? E aí? Bora, Pantoja. Quais são as florestas nacionais? Floresta Amazônica e a Mata Atlântica, perfeito. Nona questão. Ricardo é um artista condecorado em arte de rua. Seus trabalhos de grafite são reconhecidos em vários estados brasileiros. Com o intuito de agraciar o município de Pitangueiras, resolveu presentear a cidade com uma de suas obras, grafitando um prédio público tombado, patrimônio histórico da cidade, onde fica uma das secretarias municipais. Aí ele fala assim... sem solicitar autorização a qualquer órgão. Esse aqui é o ponto fundamental da nossa questão. Ou seja, ele fez e não pediu autorização para ninguém. Podia, senhores? Não podia. Aí ele pergunta, nesse caso, segundo a Lei de Crimes Ambientais, o que vai acontecer com o nosso amigo Ricardo? E aí, senhores, gabarito. Letra D de dado. Ele cometeu um crime contra o patrimônio cultural, uma vez que não solicitou autorização do órgão competente e deixou de observar as normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico. Nona questão, gabarito letra D. E a décima, pichar monumento urbano em virtude do seu valor histórico. Sujeito ao infrator a pena D. Perceba que lá no comando da questão ele coloca que o monumento urbano ele é, então não é 3-1. É 6-1. Nosso gabarito, letra? D de dado. Senhores, 2 minutos aí da atenção de vocês para eu encerrar minha participação com os senhores aqui, tá? Eu não julgo que isso aqui é uma despedida, até porque eu não pretendo ficar muito longe aqui do Elite Concursos. Tudo vai depender da minha dinâmica lá do curso, como é que vai ser a rotina. E são informações que eu não tenho, então eu não consigo dizer para vocês quando é que vai ser o meu retorno. Mas que com certeza não vai ser agora por esse período próximo. Então, pelo menos aí uns 6 meses eu vou ficar afastado aqui do Elite sem conseguir vir para cá para ministrar aula nem de noite, tão pouco de manhã, certo? A gente já está aí alguns módulos juntos com o pessoal da Guarda de Marituba, que já virou Guarda de Belém,
que já foi CEAP. Então, nós temos pessoas que já migraram de várias turmas para cá, certo? Então, a gente já está há muito tempo juntos, aí, há vários módulos juntos, tá? A gente já teve várias aulas de legislação especial, já conversamos sobre várias coisas, enfim. Não preciso te dizer que é um sentimento pessoal meu muito grande, que eu tenha, de fato, contribuído com o teu conhecimento, com a construção do teu conhecimento, tá? Mas não somente isso, mas principalmente que eu tenha plantado uma semente na tua cabeça em relação à tua vida de maneira geral, certo? Questões de motivação, de disciplina. Estou recebendo muita mensagem esses dias de alunos dizendo a gente nem sabe até onde vai o nosso alcance, né? E a gente nem sabe o quanto a nossa vida ela acaba sendo espelho para muitos pelas coisas que a gente conquistou. Então muitas pessoas indo comentar lá, pô, aparente tua referência, não sei o que, parará, e às vezes eu me olho no espelho e digo, pô, mas eu sou referência de quê? E aí, senhores, quando a gente olha para trás e vê toda a nossa história e vê tudo que a gente construiu, a gente percebe que a gente pode influenciar a vida de vocês positivamente, nem que seja um pouquinho, certo? A gente chega, tira uma brincadeira, conta uma mentira, tira uma onda e fica naquela fuleiragem, a gente dá aula normal. Todo mundo precisa disso, ninguém consegue levar a vida a séria 24 horas por dia, certo? A gente acaba precisando fazer isso, querendo ou não, mas o principal aqui sempre foi conteúdo, né? E a tua vida como concurseiro de maneira geral, o que tu precisa fazer para de fato tu passar no concurso. Então eu acho que eu te passei aqui, senhores, nesse pouco tempo que a gente esteve junto. Basicamente tudo que eu fiz na minha preparação, o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que não deu certo, o que eu nem tentei. Todo o conteúdo que eu tinha, os materiais que vocês recebem não mudam muita coisa do pessoal da Civil, por exemplo, salvo um aprofundamento ou outro. Então, tudo que foi apresentado para vocês foi de muito boa qualidade, pelo menos da minha parte. Certo? Então eu espero de verdade aí nesse período, nesse curto período que nós passamos juntos, que eu efetivamente tenha contribuído com os senhores, tá? Se eu falei alguma coisa aqui na frente que talvez possa ter magoado alguém, ou enfim, né? A pessoa me entendeu errado, hoje eu não vou falar foda-se. Né? Hoje eu vou falar, me desculpe, né? Porque nós todos aqui somos seres humanos, não é porque eu sou professor que eu estou aqui em cima que eu estou isento de erros, muito pelo contrário. Às vezes a gente pode falar alguma coisa num tom um pouco mais ríspido, né? A pessoa entender errado e acabar gerando aí um certo desconforto. Não é minha intenção aqui sair com nenhum inimigo, certo? Não tenho inimigos, eu tenho adversários. Inimigos eu não tenho nenhum, tá? Então, se eu te fiz alguma coisa aí que te machucou de alguma forma, me desculpe, tá? A gente acaba se empolgando muitas das vezes, tá? Isso é inevitável, tá? Mas, de maneira geral, eu torço de verdade aí para que esse ano aí, senhores, que eu não vou estar aqui com os senhores, que seja um ano de vitórias para vocês. Seja um ano de sucesso, a gente sabe que é muito escroto, senhores, que é uma vida muito escrota, os senhores não estão aqui por acaso. Todo mundo está aqui por causa de alguém, todo mundo está aqui por um motivo, certo? Pode ser pelo teu filho, pela tua mãe, pelo teu pai, pela tua vida, pelo teu crescimento pessoal. Só os senhores sabem as razões que vocês que fizeram vocês estarem aqui, as dificuldades que vocês passam, que a gente sabe que não é fácil, dificuldade financeira e diversas outras coisas, enfim. Então, não somente por isso, mas pela minha missão como professor de maneira geral, eu não tenho como desejar nada diferente do que vocês alcancem o sucesso de vocês. Hoje eu estou vivendo aí, senhores, o ápice da minha carreira. Hoje eu posso me olhar no espelho e dizer assim, moleque, eu venci, mano. Se eu não quiser, eu não preciso fazer mais absolutamente nada. É só me formar no meu curso e viver a minha vida como oficial da PM, que foi o que eu sempre sonhei fazer a minha vida inteira. Certo? Então eu desejo que um dia vocês consigam se olhar no espelho e ter o mesmo sentimento que eu tive hoje de manhã quando eu acordei. E vocês poderiam olhar assim e falar, porra, moleque, eu venci. Se eu não quiser fazer mais nada, eu já estou muito feliz, já consegui alcançar meu cargo público que eu estava almejando e a partir de agora não falta mais nada, eu só preciso viver. Porque de fato, senhores, é uma sensação inenarrável, inexplicável, certo? E o que seria um professor se ele não desejasse o melhor na vida dos alunos? Então eu desejo de verdade isso, senhores, as maiores bênçãos do mundo na vida de vocês e que vocês consigam alcançar o sucesso que vocês tanto almejam por meio do concurso público. Beleza? Forte abraço. E agora não é até a próxima, é até breve, né? Forte abraço, até breve. E é isto. Valeu, senhores.